Boa noite, irmãos, que a graça e a paz esteja com todos nós, amém? Glória a Deus por mais essa oportunidade que nós temos de engrandecer e louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos nós possamos nos ligar de alguma forma, você aí na sua casa, onde você estiver, esteja com sintonia com o nosso Deus, se coloque à disposição dEle, se entregue nele, para Ele esta noite, amém? Feche os seus olhos, agradeça a Deus e peça a Ele que Ele possa nos abençoar e estar conosco. Senhor Deus Pai, Deus maravilhoso, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, por mais o fôlego que o Senhor deixou que nós respirássemos, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos como igreja. Aleluia, Senhor, graças eu te dou, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus eterno, aquele ao qual nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Faça isso aí onde você estiver, louve ao nosso Deus, proclame que Ele é o Senhor de nossas vidas. Glória a Deus, aleluia, louvemos ao Senhor. Glória a Deus, o Senhor veio como homem, sofreu e levou sobre si os nossos pecados. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela fria, dolorosa, se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emanuel.
Jesus, vem, esteja conosco, Pai. Glória a Deus em todo o tempo. Tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso. Glória a Deus. Que nós possamos dizer em alta voz que Ele é bom. Em todo o tempo Ele é bom. Aleluia. Bom Senhor, em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. Dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, yeah. aleluia. Tu és, Senhor,
o nosso eterno Deus, aquele a quem nós podemos depositar toda a nossa fé, toda a nossa esperança. Aleluia, Senhor. Toca-nos, ó Pai, com teu Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Vem, Senhor. Para buscar a resposta, uma certeza, o meu sinal. Ergo meu clamor e a minha adoração. A vitória chegará. Não importa o tempo, a distância ou dor. Basta somente em ti, Jesus, confiar. Na palavra estão firmados os meus pés. Só tu tens a glória, a força e o poder. Se o meu corpo fraco não quiser andar, vou me abater. Eu sei no Espírito posso me levantar. Basta somente em ti, Jesus, confiar. Toca em mim, Jesus, sara o meu coração. Eu preciso viver um milagre. Ajuda minha fé, faça-me ir além. Toca-me com teu poder. Na palavra estão firmados os meus pés. Só tu tens a glória, a força e o poder. Se eu estiver cansado, Pai, se o meu corpo fraco não quiser andar, eu não vou me abater, pois eu confio em ti. Eu sei o Espírito posso me levantar. Aleluia, Senhor. Basta somente em ti, Jesus, confiar. Toca em mim, Jesus, sara o meu coração. Eu preciso viver um milagre. Ajuda minha fé, faça-me ir além. Toca-me com teu poder. Toca em mim, Jesus, sara o meu coração. Eu preciso viver um milagre. Ajuda minha fé, faça-me ir além. Toca-me com teu poder. Toca-me com teu poder. Toca-me com teu poder. Aleluia. Toca-nos, ó Pai, com teu Espírito. Se nós estivermos cansados, ó Senhor, o Senhor nos levanta, o Senhor nos dá força. Aleluia. Glória a Deus.
Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Estamos aqui nessa noite, né, para agradecer a Deus por mais um culto, né, mesmo que à distância, mas o Senhor tem nos abençoado. E nessa noite é uma noite especial, porque nós estamos comemorando o Dia dos Pais. Então essa palavra vai ser para você pai, né, para você que pretende, né, ser pai um dia, para você que já é pai, para você que é avô, porque avô é pai 2 vezes, né? Nós costumamos falar. E eu gostaria, antes da gente, né, meditar na palavra de Deus, que nós pudéssemos orar ao Senhor, né? Feche os seus olhos e medite ao Senhor um pouquinho, fale com o Senhor um pouquinho, peça para o Espírito Santo falar no seu coração, né? Embora seja uma palavra direcionada para pais, tem tudo a ver também com mãe, porque mãe é aquela que, não preciso nem falar, né, irmãos? É aquela que faz tudo por um filho. Então, vamos orar ao Senhor um pouco por uns instantes. Amado Deus, amado Pai, eu te agradeço e engrandeço o teu nome, que é sobre todo nome, Pai. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Senhor, pelos meus irmãos em Cristo. Obrigada pelos irmãos que estão assistindo, Senhor, esse culto online. Que a tua bênção e a tua graça, Senhor, alcance cada vida, alcance, Senhor, cada coração, alcance agora, Pai, cada lar, cada pessoa que está diante da televisão assistindo esse culto. Que teu Espírito Santo fale uma palavra, Senhor, de conforto, de consolo, de exortação, se for o caso, Pai. Que nós possamos ficar com o nosso coração cheios e repletos de Ti. Senhor, fala não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, de acordo com a tua santa e bendita vontade. É isso que nós pedimos e desde já agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, né? Em Lucas 15, do 11 ao 24. Essa palavra é uma palavra bem conhecida, né? A palavra do filho pródigo. Talvez você já tenha ouvido falar diversas vezes nessa mensagem, mas creia, sempre há algo novo para nós aprendermos. O Senhor sempre fala algo novo ao nosso coração e a palavra dele se renova a cada dia. O tema da mensagem dessa noite, né? Paz no controle. Se você nos segue, né, nas redes sociais, estava lá, né, que o tema dessa noite ia ser paz no controle, né? Tá até escrito aqui no painelzinho, paz no controle. Nós temos um bolo aqui, esse bolo é de verdade, viu, irmãos? Não é fake, não. Escrito Feliz Dia dos Pais, e depois nós vamos sortear, né, para um pai. Nós temos uma chuteira aqui, né, de chocolate, que também vai ser sorteada, e nós temos 2 controles remotos, né, que tem a ver com a mensagem de hoje. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque cada item que está aqui nessa mesa tem um significado da mensagem. O balão, o bolo, a chuteira, os controles, né, cada um tem um significado, tem a ver com a mensagem dessa noite. Então vamos ler a palavra do Senhor? Lucas 15, do 11 ao 24, diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado.
Então voltou para a casa de seu pai, e quando ele estava ainda ao longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo e faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Que lindo, né, irmãos, essa passagem. Uma passagem bem conhecida, como eu já havia dito, né? Mas que sempre traz um renovo para nós. Fala de um pai amoroso, fala de um pai que teve uma hora que não teve o que fazer com o seu filho e o seu filho foi embora. E eu marquei alguns pontos aqui, né, para essa noite, para essa mensagem aqui. Primeiro, eu gostaria de começar a contar a história de um menino, uma história verdadeira, de um menino que estava viajando sozinho de avião. Aqui no Brasil existe muito essas coisas, né? Essas crianças menores que viajam de avião, que vão passar as férias na casa de parentes, né, ao longe, e eles viajam com uma autorização e eles estão sempre com alguém cuidando deles, uma aeromoça, né? E eles têm até uma plaquinha, talvez você já tenha visto, né? Eu mesma já vi essas crianças viajando sozinha. E esse menino estava na sala de embarque e ele estava muito tranquilo, muito quietinho, muito tranquilo, né? E ele estava pintando, desenhando, né, no seu caderninho, e uma senhora observou aquela criança e ela ficou pensando consigo mesma, né? Nossa, mas esse menino sozinho, cadê o pai, cadê a mãe, né? E como ele está tranquilo. Chamou, né, na hora do embarque, todos entraram no avião e o menininho também entrou. Ele sentou sem ninguém mandar ele colocar o cinto, ele colocou o cinto sozinho, né, e ali ele ficou. E aquela senhora ficou ainda naquele pensamento, mas meu Deus, como ele não tem medo, né? Como ele se vira sozinho, que menino é esse? E aí diz que na hora que o avião levantou voo, ele pegou de novo o seu caderninho, começou a pintar e ficou tranquilo. Mas um certo ponto da viagem, o avião começou a dar umas turbulências, né? Se você já andou de avião e já sentiu a turbulência, dá um medo nessa hora, né, irmãos? Que parece que o estômago sai e volta, né? Dá uma pressão na gente. E disse que todo mundo ficou meio amedrontado no avião. E o menininho manteve a calma. Ficou quietinho, não gritou, não se desesperou, nada. E aí essa senhora foi até ele. Aí ela disse assim, viu, escuta aqui. Todos estão apavorados, todos ficaram com medo. No entanto, eu percebi que você não hesitou, você continuou a pintar, você ficou tranquilo, né? Como você consegue ficar tão tranquilo assim? E aí ele disse assim, eu estou tranquilo porque quem está pilotando o avião é o meu pai. Então, queridos, o que nós aprendemos com essa ilustração, com essa história, né? Que aquele menino colocou toda a confiança dele no pai dele. O pai estava controlando e ele tinha convicção de que nada poderia acontecer. Por quê? Porque o controle estava na mão do pai dele. E é isso que nós vamos falar nessa noite, né? É sobre o controle estar nas mãos do pai, né? Do pai mesmo terreno. Claro que acima de tudo do nosso pai celestial, mas eu estou falando do pai mesmo lá, da casa, o pai carnal, o pai daqui da terra, né? O controle deve estar na mão do pai e não na mão dos filhos, né? Então, quando nós lemos, né, esse capítulo, logo no primeiro versículo que nós lemos, fala, no versículo 12, fala que o filho pediu a herança. Queridos, quem que pede a herança? Ninguém pede a herança para o pai.
O pai só dá herança, né? Ele só deixa a herança depois que ele morre. Né? Então, o primeiro item que nós vemos aí, o primeiro versículo, o primeiro ponto, já nos mostra algo estranho. Algo que sai fora do normal. Né? Algo atípico, porque o filho só ganha herança quando o pai morre. Então, quando aquele filho chega para o pai e pede a herança, dá-nos a impressão de que aquele filho estava falando: pai, morre logo porque eu preciso da minha herança. Né? Morre porque eu quero a minha herança. E aquele pai, né, ele diz que ele deu a herança. Então, o primeiro ponto que nós temos aqui, né, nesse capítulo, queridos, o pai que verdadeiramente está no controle sabe o momento certo de dar algo para seus filhos. Ele não dá a todo momento. É uma delícia presentear nossos filhos, né? Como é gostoso dar presente para os nossos filhos, porque eles ficam alegres, eles ficam contentes, principalmente quando não é data comemorativa. Quando é data comemorativa, eles já esperam, né, que vai ganhar isso, aquilo outro, mas quando não é data comemorativa nenhuma, como é gostoso surpreender os nossos filhos com presente, né? Mas tem um momento certo. Tem um momento certo de presentear. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas e há tempo certo também. Não era o tempo de dar a herança para aquele menino. Não era o tempo certo. O pai que está no controle sabe o momento certo para presentear, para dar algo para os seus filhos, né? Nós pecamos imensamente porque nós queremos dar todas as coisas para os nossos filhos. Nós pecamos imensamente porque nós queremos encher os nossos filhos de presente. Querido, eu não estou falando que você não deve presentear os seus filhos. Eu só estou dizendo que até para presentear os nossos filhos tem o tempo certo. Não pode ser a qualquer momento. Aquele menino, né, não estava pronto para receber a herança. Mais para frente você vai ver o porquê ele não estava pronto. Não era tempo ainda dele receber herança, por 2 motivos. O primeiro, o pai dele não havia morrido ainda. Como ele pede uma coisa que ele só poderia receber depois da morte do seu pai? Dá a entender que ele queria que o pai morresse, né? Primeiro ponto, então, né? O pai não havia morrido. O segundo ponto, ele não estava preparado para receber herança. Ele não estava, né, preparado. E nós pecamos muitas vezes, por quê? Porque nós queremos dar presente para os nossos filhos a todo momento, né? E eu te digo que isso não é saudável. Não é saudável. Até para presentear o nosso menino, a nossa menina, tem um tempo certo, né? Então, o segundo ponto que nós vemos dessa mensagem diz que no versículo 13, né? Isso, no versículo 13, que o filho arrumou as suas coisas, como o pai deu a herança para ele, diz que ele arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante. Algumas versões falam uma terra longínqua, uma terra longe. Irmãos, o pai que está no controle libera o seu filho para sair de casa no momento certo. Não é assim. Eu quero morar sozinho, vou morar sozinho, né? Como esse filho fez? Me dá a minha herança, me dá o meu dinheiro, me dá o que pertence à minha parte, que a partir de hoje eu quero morar sozinho. Esse filho não estava preparado. E muitas vezes nós queremos liberar demais, nós queremos soltar demais os nossos filhos, né? E se nós soltarmos demais eles, é perigoso, porque muitas vezes eles não estão preparados. Então, o pai que está no controle, ele libera o filho dele, sim, porque também nós não podemos reter essa criança para nós. Nós não podemos, né? Claro, enquanto são crianças, sim, mas depois que crescem, né, que eles são capazes de formar uma família. O que nós temos que fazer como mães, como pais? Liberar essa criança para ir, liberar esse adolescente, esse jovem para ir. Por quê? A Bíblia fala, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá a uma mulher, e serão 2 uma só carne. Então, a Bíblia fala, deixa o seu filho ir embora,
né? A qualquer momento? Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, libera o seu filho quando for o momento certo de liberar o seu filho. Quando ele estiver pronto para sair e ver o que tem no mundo. Quando ele estiver pronto para formar uma nova família, né? Então, muitos liberam muito cedo. Outros não querem liberar, querem reter essa criança para si. Né? Os filhos são herança do Senhor para nós. Eles são nossos, mas é como se nós fôssemos mordomos do Senhor, como se nós fôssemos mordomos daquela criança, e nós estamos cuidando até o momento de liberar ela para ela ir, para ela estar pronta para formar a sua própria família. Né? Muitos dizem, meu filho não vai casar nunca, meu filho não vai sair da minha barra nunca, ele sempre vai ficar aqui comigo. Irmãos, eu te digo, como seria bom se fosse assim. Né? Como seria bom se os nossos filhos ficassem sempre pertinho da gente. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Um dia você também quis a liberação para ir embora? Ou você não quis? Um dia você também quis sair de casa? Né? E você talvez pediu permissão lá para os seus pais. Pai, eu quero formar uma nova família, eu quero ir. Né? Então, se você teve a liberação, você precisa liberar. Só que quando, queridos? Liberar no momento oportuno. Liberar essa criança no momento certo, né? Com certeza, quando a gente olha a mensagem do filho pródigo, eu fico pensando, então esse pai foi negligente? Porque esse pai aqui, ele simboliza Deus. Então esse pai, ele foi negligente com esse filho, né? Porque ele liberou antes do tempo. Ele liberou no momento que não era para ter liberado, não era o momento oportuno ainda. Eu fico pensando que antes dele liberar, ele deve ter conversado com o filho dele, ele deve ter chamado atenção, ele deve ter falado com carinho, não vá, ainda não é momento. Né? Eu penso que ele liberou, mas depois que não tinha o que fazer. Né? Aí o filho dele foi. Né? Mas eu penso também, queridos, que a gente lendo, quando nós lemos a passagem toda, eu fico pensando que esse pai, ele liberou, mas ele ficou com o pensamento, com o coração o tempo todo no seu filho que havia ido. Mesmo que ele tinha outro filho em casa, ele ficou o tempo todo pensando nesse filho. Eu penso que ele intercedia, que ele orava, que ele falava, Senhor, guarda o meu filho, Senhor, onde quer que ele esteja nesse mundão afora, guarda, proteja ele, né? Eu penso que foi isso que o pai do filho pródigo fez, que ele não apenas liberou, né? Se a gente, esse é um balão, né? Esse é um balão, ele está preso aqui, um balão de gás hélio. Se nós liberarmos esse balão, ele vai embora, né? Ele vai embora, ele sobe. Aqui vai parar no teto porque nós temos um teto aqui que bloqueia o balão. Se nós liberarmos o balão, ele vai embora, ele sobe, vai longe. Assim são nossos filhos. Nós devemos segurar os nossos filhos enquanto nós podemos. Sim, mas não apenas segurar. Nós devemos treiná-los para o mundo, prepará-los lá para o mundo afora, né? Porque depois que a gente soltar, querido, o filho vai embora. O filho vai embora. E aí? O que vai acontecer quando esse filho for embora? Será que ele vai estar preparado para lidar com as circunstâncias da vida lá fora? Ou será que vai ser igual o filho pródigo? Vai gastar tudo que tem em coisas inúteis, em coisas vãs, né? Vai gastar tudo e depois vai acabar voltando para casa. Né? Por isso que eu falo, libera sim o seu filho, mas libera no momento oportuno, no momento certo. Bom, agora eu não vou conseguir colocar o balão aqui, então vou ter que soltar. Ah lá, o filho foi embora. O filho foi embora. Bom, o terceiro ponto dessa mensagem, querido, está no versículo 13. Ele foi e ele viveu, a palavra de Deus fala, viver de maneira desregrada, ou algumas versões falam que ele viveu de maneira dissolutamente, ele viveu irresponsavelmente, né? Tudo a mesma coisa. O que é viver de maneira desregrada, né? Então, nós vemos o terceiro item. O pai que está no controle, ele divide as funções para todos na casa.
Todos na casa têm que ter uma função, desde a criança menor até o filho mais velho, até o pai, no caso, né? Diz que numa casa, 97% mais ou menos das funções é da mulher, 2% dos filhos e 1% do marido. Né? O negócio está meio mal dividido, né, irmãos? Está meio mal dividido esse percentual aí. Mas todos da casa precisam ter uma função. Afinal de contas, todos comem, todos dormem, todos desfrutam, né, das coisas de um lar, então todos precisam trabalhar. Ah, mas meu filho é tão pequeno. Ele é pequeno, mas ele entende. Ele entende, ele precisa ter uma função, né? Lá em casa a gente divide as funções. Meu filho ele só tem 11 anos, mas a função de guardar a louça é dele. E eu não acho que eu estou fazendo errado, irmãos. Eu não acho, ainda mais, porque alguém pode falar, ainda mais que é menino, você faz o menino, sim, eu faço o menino arrumar a cama dele, eu faço o menino arrumar a bagunça que ele faz, eu faço o menino, se tomou banho por último, vai secar o banheiro, eu faço esse menino secar a louça, sabe por quê? Eu estou preparando o meu filho para a vida. E um dia a minha nora vai me agradecer, né? Você sabe que eu oro muito pela minha nora, né? Desde que meu filho estava no ventre, eu oro pela minha nora. Quem me conhece há tempo sabe disso e sabe que eu sempre falei isso, que eu não vou ter nora, vou ter uma filha. Como eu tive um filho só, Deus vai preparar uma nora tão legal, mas tão legal, mais legal do que eu. Mais legal, porque eu sou uma nora muito legal, né? Minha sogra que diga, né? Mas eu oro para que essa pessoa, né, que vai encontrar um dia com meu filho seja uma mulher de Deus. E eu estou preparando o caminho para o meu filho se encontrar com ela. Então, não é errado eu preparar ele para secar uma louça. Não, um dia ela vai agradecer. Ela vai falar, nossa, minha sogra, o quanto eu agradeço você, né, por você ter ensinado ele. Então, nós temos que ensinar os nossos filhos a ter funções. Você sabe que tem muitos adolescentes hoje que são tão mimados, que eles acham que a casa deles é um hotel. Que eles consideram a casa como hotel. O pai e a mãe são os camareiros, fazem tudo e ele é o hóspede. É uma delícia ir em hotel, né, queridos? Como é gostoso ir num hotel. Você acorda de manhã, você faz a sua higiene pessoal, mas nem a cama você arruma. Que delícia! Mas a nossa casa não é hotel. A nossa casa, se todos trabalham, se todos moram lá, se todos comem, todos têm que trabalhar. Mesmo que sejam funções que você acha que seja insignificante. Ah, mas só isso? Mas a criança, desde pequenininha, ela já vai aprendendo. Não, eu tenho que ajudar, eu tenho que trabalhar, porque eu faço parte desse lar. Então, nossa casa não é hotel. Nossa casa não é uma hospedaria. Nossa casa é um lar. E no lar tem que haver harmonia. Todos têm que ter funções, né? Eu estava falando de adolescentes. Há muitos adolescentes hoje tão mimados, que eles não sabem nada. Não sabem lavar uma louça, não sabem secar uma louça. Tem adolescentes que já estão prontos para cozinhar. Eles não sabem nem fazer um arroz, não sabem fazer nada. E muitos deles, não é porque os pais não estão ensinando. Muitos deles acham que eles não precisam aprender. Querido, eu te falo uma coisa. Um dia, você viu, o balão foi embora, está lá preso no teto. Um dia você vai embora. Como os seus pais um dia foram. E quando chegar esse momento, você precisa estar preparado. Porque se você não estiver preparado, você vai sofrer. Então, aonde que é o lugar, a melhor escola da vida? A melhor escola da vida é o nosso lar. Se eu não puder aprender as coisas dentro do meu lar, aonde eu vou aprender? Eu vou aprender depois de maneira tudo errada, fora da minha casa. Então, antes que você parta, antes que você vá embora, você precisa aprender funções. Pai, estou falando agora diretamente com você. Você que é considerado sacerdote do lar. Essa função é sua, pai e mãe. Dividir as funções, as tarefas de um lar. Né? Não negligencie o seu lar. Não negligencie aquilo que o Senhor tem colocado em tuas mãos. Se o Senhor tem colocado uma casa para você cuidar, cuide da melhor maneira.
cuide da melhor maneira, né? A Bíblia fala de um rei que ele não cuidou de maneira, né, como deveria cuidar do seu lar. E um dia o profeta chegou para ele e falou assim, ó, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Irmãos, aí eu fico pensando, o que será que deveria ter naquela casa que precisava ser colocada em ordem? Com certeza era uma casa que estava de ponta cabeça. Com certeza era uma casa que, né, ela não havia, a própria Bíblia fala, ela deveria ser, se ela não era ordeira, não era ordeira. Porque se o profeta fala, coloca em ordem, deveria estar bagunçada, né? Não deveria ter regras na casa. E um dia o profeta chegou e falou, coloca a tua casa em ordem. Então, pai, coloca tua casa em ordem. Não estou falando que você vai morrer, não, né? Como o profeta disse para o rei, né? Mas coloque em ordem. Tome o controle do seu lar. Se o controle da tua casa tem ficado na mão dos teus filhos, tira o controle da mão dos filhos e pega o controle. Essa função é sua, pai. Essa função não é dos seus filhos, né? Quem tem que ter a função de ordenar, de deixar uma casa ordeira, é a função do pai e da mãe, não é a função dos filhos, porque os filhos, se eles verem, né, que o pai e a mãe são ordeiros, se eles verem que o pai e a mãe têm essa função, né, tem esse feeling de colocar tudo em ordem, eles também vão ser filhos assim no futuro, né? Pais, quer dizer, hoje eles são filhos, eles vão ser pais também ordeiros no futuro. Então nós precisamos preparar, e o filho pródigo não estava preparado, né? Ele não estava. Então o pai que tem o controle das coisas, ele divide as funções de um lar. E o outro ponto, né, fala aqui no versículo 17, que fala, o filho caiu em si. Querido, se o filho caiu em si, é porque ele estava com algum parafuso solto. Porque ele não estava muito bem da cabeça, você concorda? Né? Porque algo não estava bom ali dentro. Né? Porque fala, o filho caiu em si. Por que ele caiu em si? Porque ele fica pensando, na casa do meu pai eu tinha tudo. E agora eu não tenho mais nada. Como eu tenho desejo de voltar para o meu pai. Como eu tenho desejo de voltar para os braços do meu pai, voltar para a casa do meu pai. Né? Não deixe o seu filho cair em si quando ele for embora. Não permita isso. Se o seu filho não está muito bem, se o seu filho está um pouco rebelde, né? Senta com ele, conversa com ele, né? E não deixa ele cair em si depois que ele for. Faça ele cair em si agora, através de conversa, através do amor, porque esse pai tinha muito amor. Esse pai tinha muito amor para esse filho, né? Tanto que nós vemos aqui no versículo 20, que fala assim, ó, o filho retornou ao lar, né? O filho retorna ao lar, a partir do versículo 20. E como que esse pai recebe esse filho? Ele recebe de maneira amorosa. Então, o pai que está no controle é amoroso. O pai que está no controle é perdoador. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente fala, pai no controle, aquele que é rude, bravo, está sempre de cara feia. Querido, você pode estar no controle e ser uma pessoa alegre, sorridente, amiga do seu filho, amigo do seu filho, né? Eu não estou falando que estar no controle da situação, estar no controle de um lar, é estar sempre carrancudo. Não, os filhos não gostam de um pai carrancudo. Os filhos gostam de um pai amigo, que senta junto, que joga junto, que come junto, né? Que fala, que mostra lição. O pai fala, olha, parabéns. Não é verdade? É assim que deve ser um pai, né? E esse pai, com certeza ele era assim. Tanto que a partir do versículo 20, quando o filho retorna, não diz assim, e ele disse ao seu filho, né? Eu não te disse? Bem feito, o mundo te deu uma surra e agora eu vou te dar outra. Essa versão que fala na Bíblia? Não, essa versão André Oliveira, né? A versão que fala na Bíblia é, o pai recebeu esse filho
de braços abertos, e ele o beijou, ele abraçou o seu filho. Que lindo, né? Então, o pai que está no controle deve ser um pai amoroso, deve ser um pai perdoador. E aqui, né, a partir do versículo 22, fala de que maneira esse pai recebeu esse filho. Primeira coisa, né, a Bíblia fala alguns itens. Lá no versículo 22 mesmo, irmãos, fala assim: ele deu a melhor roupa, não foi qualquer roupa, ele deu a melhor roupa para o seu filho. Com certeza ele deveria parecer um mendigo, ele deveria estar vestido como um qualquer, né? Ele deveria estar sujo. E aí aquele homem falou para os empregados: traga a melhor roupa, por quê? Porque eu preciso colocar no meu filho. Então, esse negócio, né, essa parte aí que fala de trazer a melhor roupa, né, o que o Espírito Santo me inspirou a falar sobre isso? Que era para cobrir a vergonha dele. Porque quando a gente está nu, né, as imperfeições aparecem. As imperfeições do nosso próprio corpo aparecem, elas se tornam visíveis. Mas quando a gente veste, né, aquela roupa, aí as imperfeições ficam tampadas, né? Ninguém vê. Então eu creio que quando o pai falou, traga a melhor roupa, ele queria dizer naquele momento: olha, filho, não importa que você saiu, não importa o que você fez, não importa, o importante é que você está aqui agora. E eu quero te colocar essa roupa nova para cobrir toda a vergonha, para cobrir todos os seus defeitos, né? Que lindo. Sabe que quando eu vejo, eu estava meditando nessa palavra e eu lembrei muito de uma cantora, né? De uma cantora da mídia gospel, a Eichla. Né? E quem conhece a história da Eichla sabe que ela teve um filho que faleceu ainda muito jovem, né, de meningite, e o outro filho, ele se desviou do caminho que ela ensinou. E essa semana eu pensei muito nela, né? Pensei muito nessa cantora. E eu não a conheço pessoalmente, lógico, né? Mas, irmãos, eu me comovo com a história dela. Cada vez que eu vejo ela postar uma foto do filho, cada vez que eu vejo uma palavra que ela diz ao filho dela, eu me comovo e oro ao Senhor. Sempre peço ao Senhor: Senhor, ouve a oração dessa mãe, ouve a oração desse pai. Porque o mundo, como critica o filho dela, porque o filho dela saiu da casa do Senhor, né, para hoje ser um drag queen, né? Se você acompanha a vida dela, você sabe o quanto ele se desviou. Mas em nenhum momento, eu nunca vi ela criticando, nem ela, nem o esposo dela. Nunca vi criticando o filho dela. Muito pelo contrário, ela sempre fala uma palavra: meu filho é do Senhor, o meu filho é do Senhor, a minha casa é do Senhor. Ela acabou, né, acho que semana passada ou retrasada, ela fez até um louvor para esse filho, falando, né, que o filho dela, entregando o filho dela ao Senhor. E eu creio que esse menino, mesmo que ele está tão longe dessa mãe e desse pai, eu creio que o Senhor pode fazer uma obra restauradora na vida desse menino por causa da mãe e do pai que estão ali de joelho. Então, enquanto o mundo inteiro critica o filho dela, né, está criticando até muitos de nós, evangélicos, né, ficam dando mensagens negativas para o menino. Você não tem vergonha, você faz a sua mãe passar vergonha, sua mãe é famosa. Queridos, né, nós não devemos fazer isso. Aí nós vemos o exemplo da própria mãe, né? Enquanto as pessoas estão tão preocupadas, né, com o filho dela, apontando, ela está entregando o filho dela ao Senhor. Então, né, igual eu estou falando, eu não conheço pessoalmente a cantora Eichla, mas nós não precisamos conhecer pessoalmente uma pessoa para nos comover e interceder por ela. Interceder, eu tenho certeza, através da fé dela, o Senhor pode honrar, o Senhor pode tirar esse menino lá das mãos, né, esse menino que se tornou como, né, como nós estamos vendo, como um filho pródigo, né, o Senhor pode tirar, resgatar e trazer ele de volta para os braços desse pai, para os braços dessa mãe. Então, o primeiro ponto que a gente vê quando esse filho chega, além do pai beijar, além do pai abraçar, o pai falar: olha,
tira essas vestes velhas, que eu estou dando vestes novas. O segundo ponto aqui fala, dá um anel para ele. Anel significa aliança, significa compromisso. O que simboliza esse anel aí na hora que o pai deu para o filho? Eu penso que simboliza que aquela aliança, aquele elo, né, com aquele pai havia sido quebrado. Então, quando ele dá o anel para o filho, ele está falando, olha, meu filho, não importa que você estava longe, foi resgatado agora. Nesse momento, foi resgatado a minha aliança contigo, né? Foi resgatado a minha aliança com você. E agora nós somos um novamente. E agora você está de volta no lar, né? E agora tudo foi quebrado em o nome de Jesus. O terceiro ponto que nós vemos fala de sandálias, que ele colocou sandálias nos pés. Com certeza ele deveria estar com os pés todo enfiridado. Esse jovem deve ter andado tanto para esse mundão afora que os pés estavam feridos, os pés estavam cheios de feridas. E quando ele fala, tragam sandálias, ele estava falando, meu filho, eu estou curando todas as suas feridas. Meu filho, eu estou tirando todas as suas feridas dos seus pés. Coloque essas sandálias novas. E por isso, e por último ele fala, vamos matar um novilho gordo. Não podia ser qualquer novilho, querido, tinha que ser muita carne, tinha que ter muita carne. Um novilho gordo. Vamos matar um novilho gordo para fazer uma churrascada, para fazer um banquete, porque meu filho estava perdido e foi achado. O meu filho estava morto e hoje reviveu. E aí termina no versículo que nós lemos, e todos começaram a festejar, todos começaram a celebrar. Que coisa linda, né, irmãos? Que maravilhoso. Mas tudo isso aconteceu porque o controle voltou para a mão do pai. Saiu da mão do filho e voltou para a mão do pai. Enquanto o controle estava na mão desse filho, ele foi embora, né, e viveu dissolutamente, irresponsavelmente. Perdeu tudo, perdeu toda a herança. E quando ele volta para os braços do pai, sabe o que ele está dizendo? Ó pai, eu quis o controle, mas eu percebi que eu não estava ainda preparado para ter o controle das coisas. Então, eu estou devolvendo a você o controle. Pega o controle, porque nas tuas mãos o controle fica muito melhor. O controle da vida fica muito melhor. Querido, essa tem que ser, né? Esse controle tem que estar, acima de tudo, né, na nossa vida, nas mãos do nosso Pai Celestial. Nós temos que dar o controle da nossa vida para Ele. Né? Por que muitas vezes nós ficamos segurando esse controle e seguramos com força esse controle? E aí a gente não come direito, a gente não dorme direito por causa dos problemas da vida, né? Dá o controle para quem não dorme. Deus não dorme mesmo, né? Dorme você tranquilo, Deus não dorme, né? Ele fala, ao meu amado eu dou enquanto eles dormem. Por quê? Porque ele não dorme, ele não descansa. Então, dá o controle na mão dele. E pai, você agora, né, hoje, dia dos pais, tome o controle da tua casa. Se a tua casa está fora de ordem, coloque as coisas no lugar. Tome o controle, porque quando o controle está nas mãos de quem deve estar, tudo dá certo. Tudo corre de maneira tranquila, tudo corre de maneira, né, bem, todo mundo é feliz, né? A ordem, a decência, né, a harmonia, a alegria, né, a tudo que o Senhor deseja para o nosso lar. Amém? É essa palavra, né, que eu queria dar para vocês nessa noite, que o Espírito Santo me inspirou, né, a falar com vocês nessa noite. E eu gostaria, né, nesse momento, eu trouxe umas coisas aqui, irmãos, e nós vamos fazer um sorteio, né? E quem for sorteado vai receber, tá? Ainda hoje, na sua casa, Dia dos Pais, você vai estar com esses itens na sua mão, tá? Você vai receber uma visitinha aqui da pastora, né, do pastor Maicon, da pastora Andréia,
e nós vamos estar entregando pessoalmente para você. Nós colocamos os pais da nossa igreja, que são os pais que nós conhecemos, né? E eu vou sortear aqui, fiz uma caixinha com todos os pais, né? Eu vou sortear primeiro, deixa eu pegar aqui, esse controle. Não dá para ver direitinho, porque está na caixinha. Mas ele é um controle remoto. E ele é um controle remoto de chocolate. E recheadinho por dentro, né? E todas essas coisas de chocolate que nós vamos sortear, né, eu não posso deixar de mencionar, né? A Bíblia fala da honra a quem merece honra, né? E eu não poderia deixar de mencionar a nossa querida irmã Marinete, da igreja presbiteriana. Ela é da igreja de outro ministério, mas pensa numa mulher que não faz acepção de ninguém, pensa numa mulher que vive aqui na nossa igreja e ela nos abençoou, né? Nos abençoou. Ela tem umas mãos muito abençoadas, né? E ela, mais uma vez, né? Não é a primeira vez que ela nos abençoa, mas mais uma vez ela nos abençoou com seu amor, com aquilo que ela pode oferecer ao Senhor. E ela que fez, lógico, né? Esses chocolates aqui. E vamos ver, eu vou tirar aqui, irmãos, eu não estou vendo, tá? Quem é? Então, quem vai ganhar esse controle aqui recheadinho? Ai, ai, ai. Olha! Clay! O Clay, esposo da Lene. Clay, ó, um feliz Dia dos Pais para você. Você vai receber na sua casa, tá? Esse controle remoto de chocolate, tá bom? Ó, eu vou colocar até ele aqui em cima. Pupo, faz favor para mim de pegar o outro controle. Nós temos outro controle remoto. Eles não querem aparecer, sabe, irmãos, na câmera hoje. Obrigada. Vamos ver quem vai ganhar o outro controle remoto de chocolate. Peguei aqui. Vamos ver. Evandro da Roseli. A gente tem que colocar de quem que é o marido, irmãos. Por quê? Porque tem 2 Evandro na nossa igreja, entendeu? Tem 2 Mônica. Nossa igreja está abençoada. Então, Evandro, você vai receber esse controle na sua casa, viu? Ó, feliz Dia dos Pais para você, Evandro. Deus abençoe. Vamos ver quem vai... Ah, irmãos, esse aqui é lindo, não dá vontade nem de dar. Irmãos, será que consegue filmar? É uma chuteira. É uma chuteira de chocolate. Por que essa chuteira? Você lembra que eu falei que o controle, porque o controle tem que estar na mão do pai. Lembra que eu falei que quando o filho pródigo chegou, o pai mandou trazer calçado para ele, mandou trazer sandálias para ele, para curar as feridas do pé, né? Então, a Marinete, com todo carinho, fez essa chuteira. E quem vai levar essa chuteira, ela é recheada de sensação. Ai, que delícia, morango, né? Olha, esse pai, ele é lindo. Eu amo muito esse pai. Eu amo muito esse pai, né? Eu só não amo esse pai mais do que o meu pai e mais do que o meu marido, né? É o meu sogro, Ailton. Seu Ailton, feliz, ó, Dia dos Pais para o senhor vai ganhar essa chuteira de chocolate com morango sensação por dentro. E agora, né? O que nós lemos na Bíblia? Que a festa deles tinha que ter carne, né? Ele fala, mata o quê? Um novilho gordo, né? Porque não podia ser pouca carne. Eles gostavam de comer muita carne. Só que as festas deles tinham muita carne. As nossas festas têm que ter bolo. Festa sem bolo, para nós aqui, né, principalmente nós brasileiros, não é festa. Então, quem vai ganhar esse bolo recheado com morango, que quem fez para nós é a nossa querida Ana, né, da Igreja Nazareno. Irmãos, vocês perceberam como nós temos muitos parceiros? Nós somos a igreja, né, o nome da nossa igreja é Igreja Comunitária. Ela é comunitária mesmo, né? Ela envolve todos os nossos queridos. E a Ana, querida, fez esse bolo para nós. E vamos ver quem vai ganhar. E eu vou mexer bem. Deixa eu ver. Irmãos, não estou vendo, tá? Não estou vendo. Agora eu vou ter que ver, né?
Ai, quem vai ganhar esse bolo? Ah, não. O nosso querido amigo Fabiano. Fabiano que mora, né? Tá sempre aqui conosco também, né? Deus abençoe, Fabiano. Feliz Dia dos Pais para você. Fabiano que foi nosso padrinho de casamento também, né? Nosso amigo querido, nosso padrinho de casamento. Bom, irmãos, nós queríamos dar um presente para cada um, né? Mas não foi possível, né? Então nós fizemos alguns sorteios. Mas olha, o melhor presente, eu tenho certeza, você vai receber agora, que é a oração, né? Porque a oração, presente é muito gostoso receber, mas a oração é muito melhor, pode ter certeza. Então gostaria que você que está aí, né, com seu pai, que você abraçasse seu pai agora, que nós pudéssemos orar e agradecer pela vida, né, desses homens de Deus, porque não é fácil ser pai não, viu, irmãos? Principalmente agora, né, nesse século 21, no ano de 2020, o ano que está marcado para a nossa história, né? A história é marcada, a nossa história, a história do mundo é marcado AC e DC, antes de Cristo, depois de Cristo. Eu creio que agora vai ser marcado antes da pandemia, depois da pandemia, né? Porque algo que pegou todo mundo. Então, não é fácil ser pai, principalmente nesse momento, não é verdade? Amado Deus, amado Pai, eu oro agora agradecendo por todos os pais que estão nos assistindo, por todos os pais que tiraram um tempinho agora do seu tempo, um tempinho para assistir agora esse culto online. Eu oro por todos os pais, Senhor, que precisam urgentemente de uma solução de um problema. Eu oro por todos os pais que precisam urgentemente da solução, Senhor, de uma doença, da cura de uma doença. Ô, Senhor, nós colocamos a vida de cada homem da nossa igreja comunitária nas tuas mãos. E de igual modo pedimos para todos os outros pais também, Senhor, que não são dessa comunidade. Ô, amado Deus, eu peço, Senhor, para aqueles homens que estão querendo se tornar pai, que não são pais ainda, que o Senhor venha dar capacidade, sabedoria, que o Senhor venha abençoá-los na melhor decisão. Oh, Senhor, abençoe, Senhor, aqueles homens que já são pais, que eles possam ter sabedoria para lidar com seus filhos. Se eles negligenciaram, Senhor, o controle da casa deles por algum momento, por algum instante, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha fazer com que eles tomem, Senhor, essa posição, que eles tomem o controle do seu lar, para que o seu lar seja conduzido da melhor maneira, para que o lar deles seja conduzido da maneira que o Senhor quer, que o Senhor deseja. Abençoe, Senhor, cada pai em nome de Jesus, Senhor. Eu peço agora também, Senhor, para todos os nossos irmãos, para todos os nossos queridos amigos que estão assistindo, Senhor, seja mulher, jovem, criança, ou Senhor, que a Tua graça, que a Tua bênção alcance todos eles, alcance todos nós, nos dá uma semana de vitória, nos dá uma semana de paz, nos dá uma semana de alegria, Senhor, na Tua presença, aqueles que precisam resolver situações, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, vá na frente, Pai, que todas as coisas possam ser resolvidas, Senhor, nessa semana, que possamos ter boas notícias, Senhor, que possamos ter boas novas nessa semana, ó Deus, em o nome de Jesus, esteja conosco, em o nome de Jesus, nos guarda, nos livra do mal, do perigo, do inimigo, dá-nos, Senhor, a Tua força para vencer mais uma semana, é isso que nós pedimos, é isso que nós Te agradecemos, em o nome de Jesus, amém, amém, queridos. Então eu queria desejar para todos os homens, né, os homens não, os pais da nossa igreja, um feliz Dia dos Pais, e para aqueles que estão querendo, né, quem sabe, esse ano ainda se tornar pai, para aqueles que já são pais, para os avós, um feliz Dia dos Pais, né, e que nós possamos ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Eu deixo também um abraço do pastor Michael, né, e que hoje ficou, como é Dia dos Pais, eu que tive que conduzir o culto, né, queridos? Mas ele está aqui, ele está filmando, inclusive, né? Ele está aqui comigo e eu deixo um abraço dele para vocês também. Amém? Irmãos, um beijo
e até mais. Em nome de Jesus, se Deus quiser, nós vamos estar de volta o mais rápido possível. Amém? Fiquem com Deus, fiquem na paz.